Minha primeira pergunta é em relação à sua percepção dessa vida contemporânea, que eu entendo como uma vida acelerada, uma vida de compulsão, de corre-corre, de ansiedade. Queria que você falasse um pouquinho da sua percepção em relação a isso. Eu já tinha te falado, né, Juliano? Eu acho que tem um filme que, para mim, traduz isso de uma forma muito dramática. Eu não sei se eu revendo esse filme agora, eu gostaria tanto quanto eu gostei, né? E quanto ele me chocou, no certo sentido, que é o Koyaanisqatsi. Eu não sei se nunca saiu Koyaanisqatsi, em suma. Com a música do Philip Glass, né? Esse filme, ele mostra isso de uma forma muito universalizante, né? Quer dizer, isso não é algo que ocorra aqui no Rio de Janeiro ou no Brasil, isso ocorre no mundo inteiro. Você me pegou num momento de vida, inclusive, né, bom para fazer essa pergunta, porque eu estou num momento de desaceleração do meu tempo interno. Tanto objetivamente falando em relação ao meu trabalho como artista, meu trabalho como professor, né, quanto em relação às minhas relações pessoais, né? Eu estou sempre muito acelerado, o pessoal até brinca um pouco, né, que eu sou meio parecido com aquele personagem, o coelho, né, da Alice do Lewis Carroll, né? Mas o coelho da Alice, ele é histérico. Eu sou muito ativo, espero que não seja histérico, né? Porque ele não sabe por que ele está correndo. Ele se transforma praticamente num relógio, né? Aquele relógio que o coelho, né? Que ele puxa de dentro do bolso o tempo todo, né? E que regula a vida dele, né? Num certo momento, ele já não sabe mais, ele perde a razão através dessa tentativa de domínio desse tempo. Mas isso é século XIX, a Inglaterra, né? Lewis Carroll, né? E a gente entende por que ele cria um personagem como esse. Que é exatamente, eu acho que primeiro grande boom da aceleração do tempo de vida, né? Por causa da Revolução Industrial e tudo mais. A modernização da vida, né? As máquinas começando a substituir o homem, né? Atualmente, a minha percepção, até algum tempo atrás, não faz tanto tempo, uma percepção muito angustiada mesmo, porque tem um reflexo dessa aceleração dentro do campo do trabalho. E aí o bicho pega, né? Hoje em dia, o velho lema define essa situação. É matar 1 leão por dia. E 1 leão por dia matar hoje é pouco. Aí eu não estou falando como artista, estou falando como acadêmico, né? Eu estou falando como pessoa, né? Muitas relações pessoais, ao longo desses 40 anos já, não são mais 30, foram se perdendo, né? E isso revela, acho, de uma forma muito clara, o que a tecnologia pode estar trazendo, né? Pode não, ela pode estar trazendo, e ela está trazendo definitivamente, para essa mega aceleração, né? Ela está trazendo um dado muito negativo, né, de perda de contato. E se você não tomar um cuidado, né, com isso, você é tragado mesmo nisso. E aí problemas de saúde começam a acontecer, o tal do estresse, né, acaba com a saúde de qualquer um. Essa voz que eu estou gravando hoje, ela é resultado desse estresse, de uma correria louca. A tecnologia, por exemplo, no plano urbano, isso fica muito claro. Você tinha muito menos gente no mundo, você tinha muito menos ônibus, você não tinha o metrô, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, né? E, no entanto, eu varava essa cidade com a maior facilidade do mundo. Eu ia até o final do Leblon, ou até a Barra, que era um deserto, né? Eu ia tranquilamente, pegando no máximo 2 condições. Eu ia estudar sem nostalgia, mas curtindo, inclusive pelo contrário, curtindo, né? Eu ia estudar ia para o escritório do meu pai, um pequeno escritório ali no centro da cidade, no edifício Itu, ao lado do edifício da Bola Preta, ao lado do Teatro Municipal. Eu ia de bonde, cara. Eu ia de bonde. Muitas vezes eu ia correndo atrás do bonde para curtir o fato de pular dentro do bonde. É coisa de criança, né? De adolescente, coisa e tal. E toda a tecnologia de transporte, por exemplo, era muito inferior ao que é hoje, né? Hoje você viaja em milésimos de segundos pela internet. Né? Milésimos de segundos agora para você sair daqui até o final, daqui do Flamengo, né? Até o final do Leblon, você
dependendo do dia, 1h30, no mínimo 40 minutos, no mínimo. Né? Eu dou aula na ERJ, né, que eu dava até pouco tempo, e na PUC. Cara, eu moro no Flamengo. Para a cidade é um pulo, é um salto. Eu podia ir andando se eu quisesse, mas hoje em dia é impossível ir andando. Né? O que acontece então? Fica muito mais confortável, né? Eu abri o meu laptop, né, e singrar o mundo inteiro numa viagem internética. Agora, o que essa viagem pode trazer de vantagem e de desvantagem para a minha vida? Né? Por exemplo, o amador professor. Né? O amador professor fazia isso espontaneamente, isso que eu vou relatar agora. Ele chegava na sala de aula, ele tinha uma proposta de trabalho para aquele dia, ele escrevinhava né, aquilo tudo no quadro, com aquelas letrinhas de quase arquiteto, que eu acabei não me formando em arquitetura, mas fiquei com aquela marca da letrinha do arquiteto, porque era uma época interessante, citar isso agora, porque é uma lembrança interessante, que nós éramos treinados no primeiro ano da faculdade de arquitetura a desenhar o alfabeto em caixa alta e caixa baixa, e não tem nenhuma nostalgia aí, tá? E nem tem um grande gosto por isso também não. Tá? A gente era treinados a escrever, tá, o alfabeto inteiro dentro de um método que nos educava e nos obrigava, né, a escrever mais rápido e com mais eficiência e com uma leitura clara. Porque você tinha um padrão de letra. E aí você até hoje, você olha uma escritura em projeto, por exemplo, uma escritura, quer dizer, escritura manualística, caligrafia, não. Letra chamada letra de forma. Olha que interessante, porque a forma é fábrica, sai mais rápido, né? Sai mais rápido e sai claro. Então, você identifica, e olha lá, letra de arquiteto. Ele ou ela deve ser arquiteto, deve ter feito faculdade de arquitetura. Hoje em dia, eu não sei se isso acontece dessa forma, tá? Não estou a par disso, mas na minha época era assim. Então, eu faço questão de chegar até hoje, antes por uma questão natural, espontânea, agora por uma questão estratégica, de, entre aspas, lutar contra essa aceleração. Eu acho importante o cuspe e o giz. Né? É importante você colocar, você inscrever aquelas palavras matericamente, através do giz em atrito com o quadro negro, com a tábua, né? Com a pedra, né? Você inscrever aquela proposta ali. Mesmo que algum aluno safado, no final, apague. Né? Ou desenhe em cima, o que é melhor ainda. Tá? Mas, em suma, dar-se o tempo, como professor, de revelar aquela proposta ali. Você tem que formular, você tem que ter o tempo para formular a proposta. Uma coisa é você levar a tua anotação, você saber o que você quer propor. A outra coisa é você formular aquilo enquanto escrita, enquanto palavra. O tempo de rever o que você escreveu, de apagar, de reformular, de diagramar, para que aquilo fique claro para todos. E depois o aluno vai, entre aspas, repetir essa ação. Então ele está tendo um tempo meio que de acordar para o novo dia que ele vai viver, né, que ele vai vivenciar. Então ele tem o tempo de absorver também, Juliano, aquela informação através do filtro cultural, do filtro visual, cultural, emocional, psicológico, afetivo dele. Entende? Então hoje, isso se transformou, no meu caso, numa estratégia. Tá? Eventualmente, eu uso a internet através da ação do monitor. Eu peço para que o monitor ele envie a proposta pela internet, para que os alunos não percam esse tempo. De repente, eu me percebo repetindo um erro, que muitos colegas da universidade como um todo, e o mundo como um todo, está repetindo. E eu estou começando a voltar atrás. Eu já estava ficando, bom, tudo bem, a gente ganha quantos minutos aqui? Qual é a diferença que faz na sua vida aqueles 5 minutos no máximo que você tem de copiar aquela proposta, depois aquilo é oralizado, é verbalizado, é discutido, né? Você sabe disso, que foi meu aluno. As dúvidas iniciais, elas são discutidas, são refletidas, eventualmente são dissolvidas,
E aí parte para o trabalho, no caso de desenho, vamos colocar assim. Tá? E aí o desenho já é uma nova discussão daquilo que está escrito no quadro. Então, o somatório desses tempos é fundamental, porque ele vai desacelerando todo o teu processo de chegada à universidade, de chegada ao trabalho, aí vamos colocar em outros planos, de chegada ao meu ateliê. Né? Muitas vezes você não tem tempo nem para respirar. É o famoso, olha, isso aqui é para anteontem, tá? E vire-se. Né? Então, como é que você vai resolver isso? E você ainda tem os teus amigos, a sua mulher, o seu marido, o seu namorado, ou namorada, amante, o que for. Você tem toda a vida, você tem o lazer. Você não tem mais tempo para ir a um cinema com tranquilidade. Né? Quer dizer, tudo acaba voltando para a telinha do computador. Aquela janela implacável e maravilhosa, né, por onde você vê o mundo. Mas será que isso é viver? É isso que eu pergunto. Quer dizer, não é anular esse instrumento fantástico, que não é um instrumento, é um sistema genial. Né? Disse que a arte é uma duplicação da própria vida, como sistema. Só que é uma vida que não tem lógica alguma, né? E que produz produtos que não servem para nada, no sentido da utilidade desse produto. Da utilidade, vamos dizer assim, pragmática, né? Imediata. Né? E aí eu fico pensando, esse instrumento, ele é gerador. Né? Ele é gerador, esse instrumento, o computador, estou falando do computador como uma metáfora. Né? Ele é, não só ele é gerador, como ele é um cérebro fora, né? Concebido pelo cérebro humano e fora do cérebro. Né? E ele tem essa capacidade inacreditável, sofisticadíssima, de pensar junto com você se você der os dados para ele. Né? Se você souber lidar com ele. Então você não pode ser, né, como no filme do Chaplin, absorvido como uma peça dessa engrenagem. Você tem que utilizá-lo como um instrumento formidável, né, de possibilidades infinitas, e não se transformar no próprio instrumento. A minha pergunta é em relação ao contato humano, uma coisa que você disse que valoriza tanto, até das suas amizades, por esse momento que você está vivendo agora. Qual a importância que você vê nesse contato, nessa proximidade, nessa coisa de chamar, que eu interpreto como você como professor, que tem muito essa qualidade de chamar perto e vem cá para a gente poder conversar, ou vamos me acompanha na exposição que a gente vai poder estar perto. Vamos falar sobre isso também. Olha só, Juliano, eu tenho que relatar uma experiência que é muito particular. Tá? Desde pequeno, desde criancinha, tá? Bebê já saído do colo, eu sou neto de portugueses e espanhóis. Aquela mistura tipicamente brasileira, deve ter um neguinho, um índiozinho, alguém pulou o muro nessa história, entendeu? Então, veja bem, o meu pai e minha mãe eram um casal extremamente sensual. Eles eram pessoas muito ligadas à dança. Eles se encontraram dançando. Tá? Eu não consigo desvincular essa imagem. Não estou aqui fazendo uma sessão de psicanálise, não. Mas eu via, né, como todos nós vimos em um certo momento, espero que todo mundo tenha assistido um pouco essa cena que eu assisti quando era pequeno. Meu pai e minha mãe, cara, afastando os móveis da sala para dançar um bolero, dançar um samba, os filhos pequenos ainda, né? Claro, o Édipo morrendo de ciúmes de Jocasta, se agarrando nos pés dela para ela não dançar, com aquele que estava, né, tirando a sua parte. Né? Então, era engraçado. Eu nasci e cresci assim, vendo os meus pais dançando, coisa e tal. Sabe? O meu pai desenhava muito, né? A minha mãe era uma super dona de casa, né, com muito prazer em cozinhar, em fazer as coisas, não fazer aquilo por obrigação. Né? Então, a minha vida toda ela foi regrada por muita beijocação, entendeu? Era a avó portuguesa dando tapinhas na cara, que quase que me quebrava o pescoço. Era a avó espanhola, porque eu não conhecia meus avós, os já tinham morrido, falecido. Né? Agarrando e aquela gritaria dentro de casa, é uma espanholada, uma portuguesada desgramada, né? E desde pequeno que eu assisto, né, essa comédia da vida, e faço parte dessa comédia. Então eu sou beijoqueiro, eu tenho um problema. Quando eu viajei pela primeira vez para os Estados Unidos com um grande amigo, né, que ele foi quase que me ciceronear. Cara, ele falou, Amador, cara, você fica botando a mão em todo mundo. Pô, antes de você falar, a tua mão já está encostando no garçom. Eles são americanos. Eles não gostam desse negócio de tocar, não.
Tocar é aqui no Brasil, abraçar, beijar, calma, cara. Você vai levar uma porrada daqui a pouco por causa disso. E levei quase. Né? Num restaurante um pouco mais fino, né? Isso já foi na Europa, na Inglaterra. O cara me olhou, me fuzilou com o olhar e chegou a me repreender. Oralmente, falou, don't touch me. Então, eu tenho isso. Então, eu tenho essa necessidade quase urgente, entendeu? Tudo bem, eu sou um exagerado jogado aos seus pés. Eu tento dar o break, às vezes eu até consigo, mas normalmente não. Além de ser um bebê chorão. Então, o meu envolvimento, ele é muito físico. Tanto que eu fiz dança ao ponto de quase pular para o palco, literalmente. Né? Eu quase me profissionalizei, eu quase me tornei bailarino da última fila do corpo de baile do Teatro Municipal de São Paulo. Eu fiz 2 anos quer dizer, muito mais do que 2 anos, mas 2 anos de especialização para poder fazer um concurso. No final, eu desisti, porque as artes plásticas foram mais importantes, aí isso é uma outra história. Então, a minha relação, voltando à minha função como professor e como artista plástico, ela é sempre de muita pega, né? Não diria pegação, porque já fica meio baixaria. Mas eu gosto de pegar as pessoas, mas não pegar no sentido só físico, claro que não. Tá? Mas no momento que você está em sala de aula, eu acho que você tem que dividir o teu conhecimento com todo mundo. Você também está aprendendo, e muito mais do que o aluno. Você está aprendendo. Então, veja bem, eu acho importante tanto chamar o aluno para perto, para olhar não só o aluno a quem eu ou o monitor vai atender, mas a todos. Eu chamo o aluno e chamo os colegas para participarem. E aí depende de toda uma técnica quase teatral, né? Quase de animador cultural, como disse a Silvinha uma vez. Né? Eu não tenho essa técnica, eu tenho isso muito espontâneo dentro de mim, porque, já disse as razões, eu nasci dentro desse meio, teatral. Né? Meu irmão me brinca, ele cria uma imagem, ele diz que eu sou um mostra-bunda. Porra, mas você se mostra demais, você fala demais, você se exibe muito. Tudo bem, de repente na próxima encarnação, se tiver, espero que tenha, né, eu renasço ator ou bailarino, qualquer coisa que eu fique lá em evidência. Mas essa minha necessidade, ela é agregadora. Ela inicialmente era espontânea, como eu já disse também, respondendo a primeira pergunta, mas agora ela quase se torna estratégia. A coisa de escrever no quadro é de fato estratégia, aqueles textos que não acabam nunca. Eu encho o quadro, até com alguns desenhinhos eventualmente, tá? Eles são mais organizados do que a minha agenda, que é um horror total, e o Pedro sabe disso. O Pedro falou, um dia, Maduro, eu vou roubar a sua agenda, e vou jogar fora, eu vou esconder, e você vai enlouquecer. Isso é uma necessidade que eu tenho muito urgente de domínio do tempo. Né? Freud talvez explique. Tá? Uma necessidade de domínio do tempo e de outros domínios. E eu luto contra isso, no bom sentido. Né? Quer dizer, domínio do tempo a gente tem sim, e é necessário sim, através de uma disciplina diária, seja no trabalho com o professor, no trabalho com artista plástico ou no trabalho de qualquer um. Né? Se o médico não dominar esse tempo, ele está colocando uma vida em risco. Né? Se um enfermeiro, não sei, falou sobre a enfermagem hoje, sobre o doutorado da sua mãe, que é um belo doutorado, uma bela tese, ela não tiver essa empatia, ela não tiver essa relação, e o domínio no melhor sentido, porque o paciente é que está fragilizado. Né? Então você tem que desenvolver essa disciplina. Né? E tem que desenvolver até uma estratégia. Então eu teatralizo, sem querer, às vezes querendo, muitas vezes querendo, eu teatralizo muito essas ações, que são os tais rituais que eu respondi na primeira pergunta. Né? Eu trago, dizemos, à tona, né, certas rituais de agregação, por exemplo, de colocar as pessoas em torno, até brinco, né, e expondo esse ritual, você acaba dissolvendo também uma certa mística que tem em torno disso. Aí você brinca, palhaço que eu sou, vamos fazer tipo galinha e seus pintinhos. Não que eu seja galinha, né, nem que vocês sejam pintinhos. Mas, então, vamos agregar, vamos ficar um pouco próximos aqui, né, para olhar, se dar o tempo de olhar, de refletir. Eu adoro essa palavra reflexão. Reflexão. Você flete novamente
né? Você se dobra novamente, né? Você cria um arco novamente para atingir o conhecimento, né? Para perceber aquilo. E para você fazer isso, você tem que se dar o tempo. Cara, que prazer, cara, a gente sair, né, por aquela abertura ali do muro da ESG, né? Ir ali para Belas Artes, ou para o Museu de Arte Moderna, ou para o Paço Imperial, ou para a Caixa Cultural, para onde? Para a Cinelândia, para o Museu da República, para observar o mobiliário urbano e eventualmente desenhar aquilo. Em suma, se fosse para visitar uma exposição, fazer um comentário, eu vou te dizer, Juliano, eu estou trabalhando arduamente hoje em dia. No momento eu não tenho realizado exposições assim, eu tenho andado meio cansado, meio não, totalmente. Eu estou num momento de repouso, tentando arduamente esse repouso para poder voltar a organizar esse tipo de coisa, né? Como é importante a observação, né? Como cada vez mais é importante você se dar o tempo para observar, através da observação analisar, através da análise com a disciplina de trabalho e com a metodologia, você produzir. Bom, vamos lá, minha última pergunta em relação à tecnologia propriamente, alguma coisa você já falou aqui, mas como que a tecnologia, esses recursos técnicos, que hoje em dia são cada vez mais difundidos aí, eu acho o máximo. Como você está intermediando a sua relação com seus familiares e o seu trabalho também. Maravilha. E rapaz, aí você segura a minha onda. Porque, cara, isso está tão importante na minha vida, sabe? Ontem mesmo, eu restabeleci um contato. Vamos pensar pela parte mais amigos, amores, né? Acho importante isso. Eu restabeleci um contato muito importante de um grande amigo, uma pessoa fantástica que eu conheci há muitos anos atrás. Eu tinha perdido totalmente contato com ele. E nesse meu processo, às vezes meio alienado, para não dizer que alienado, eu esqueci que existe internet. Graças a Deus. Aos deuses, que eu sou mais para grego do que para católico, romano, apostólico romano. Tá? Cara, eu fiquei tão feliz. Olha que coisa estúpida. Eu com um laptop aberto na minha frente, com o mundo inteiro através da janela, né? Um Windows, no caso. Eu fiquei numa felicidade, parecia uma criança. Eu não conseguia caber dentro de mim. Se claro, eu posso falar com o David pela... Será? Botei lá o nome do bicho. Né? Google it. Né? Pá! Cara, tem site, trabalha, ele é canadense, na verdade inglês, mora no Canadá. Tudo ali. Eu fiquei tão nervoso com essa possibilidade de me reaproximar de um amigo que eu não vejo há mais de 30 anos. Eu não consegui. Ele tem lá o contato dele. Tá? Eu não consegui entrar em contato porque eu quero, exatamente, um tempo interno para poder fazer esse contato de uma forma plena. Ontem eu estava muito cansado, tinha que acordar às 5 horas da manhã hoje para dar aula, senão não é agora que eu vou escrever de uma forma plena. Eu quero estar inteiro quando eu escrever para ele, porque eu sei que vai ser uma emoção grande para ele também. Tá? Tudo bem. Você não vai acreditar. Eu achei o David novamente, vou entrar em contato com ele. Eu sei que ele está vivo, já é muito importante isso. Olha o que é a internet. Olha o que essa tecnologia pode gerar. Olha que possibilidade fantástica. Né? Dali um tempo, esqueci de checar os e-mails. Todo mundo sempre abre o computador, a primeira coisa, checar os e-mails. Esqueci de checar os e-mails. Você não vai acreditar. Um grande amigo nosso em comum. Salvador, estou me lembrando de você, tarará. Eu estive com o David no congresso e me lembrei que talvez você não tenha, vocês perderam contato, talvez você não tenha e-mail dele. Eu tenho agora 2 e-mails, o do site e o e-mail pessoal dele. Cara, em fração de minutos, isso aconteceu. Cara, o que é isso? Né? Quer dizer, que se por um lado você tem essa aceleração arrasadora, por outro lado, é a faca de 2 gumes. E como tudo na vida, você precisa tentar encontrar, vamos dizer assim, um equilíbrio, uma harmonia dentro disso. E isso aí depende de cada um. E às vezes depende de apenas um, que rege a orquestra toda. Você tinha o Bill Gates, né? Agora você tem o outro fulaninho, o garoto aí que fizeram até um filme com o Facebook.
Então todo mundo sabe da vida de todo mundo, a menos que você não queira colocar ali, né? Que é o Twitter. Isso sim me dá uma certa, ainda me dá uma certa ofuscada. Eu não vou dizer que dessa água não beberei, pode ser até que eu beba. Mas eu agradeço a grande revolução e evolução tecnológica, a possibilidade de ter reencontrado, estou citando apenas um casinho, importante para mim, mas um casinho. Ontem ter reencontrado esse meu amigo. Eu não reencontrei de fato ainda. Agora, inacreditável que alguns minutos depois um outro amigo em comum tenha se lembrado de mim, porque encontrou, né, pele, músculo, carne, osso, cabelo, pelo, mau hálito, bom hálito, encontrou num congresso, trocaram figurinhas, tá? Ele comentou sobre mim e me mandou um e-mail, sem saber que eu estava aqui no Brasil, reencontrando ele através da internet. Eu acho que esse exemplo, ele mata a pau essa resposta. Para ser um plano profissional, cara, eu não tenho muito prazer na interface, dentro dessa coisa do sensual, eu não tenho muito prazer na interface com o hardware, né? Eu não gosto de pegar em mouse, eu gosto de pegar em lápis, de pegar numa goiva, eu não tenho tablet, eu acho muito chato. Pode ser que daqui a pouco eu tenha. Por outro lado, embora eu não tenha eu não tenha esse prazer do contato com o computador, com o teclado, com o mouse, com essa coisa toda, o resultado me agrada muito. Entendeu? Os resultados, seja num trabalho puramente, vamos dizer assim, digital, emissão de luz, né? Que são materialidades diferentes, né? Isso tudo me interessa muito, Juliano, e cada vez mais. Eu que tenho trabalhado ao longo de anos sobre essa questão da difusão da imagem artística através das suas reproduções. Eu coloco no plural porque são várias, né? Muitas pessoas me perguntam, Amador, você já está tão dentro dessa questão, você não faria isso, por exemplo, através do seu próprio site, ou através da internet, através da emissão da imagem no sentido menos físico, né? Mais eletrônico, né? Com certeza, eu já estou inclusive fazendo isso. Só que isso ainda vem a público. Agora, eu tenho uma perspectiva assim, interna de grandes possibilidades dentro dessa área bem sofisticada da internet. Tem muitas coisas que eu quero fazer, inclusive em parceria, não só com meu irmão, né? Então me interessa sim. Me interessa muito como campo de trabalho, como área de conhecimento, né? Como técnica que me possibilita, e tecnologia, né? Que me possibilita ir mais fundo em certas questões e abrir novas questões, que já está acontecendo. A exposição do ano passado já é reveladora disso. E, por outro lado, é engraçado que quanto mais eu começo a ir mais longe, vamos dizer, nessa área da imagem digital, vamos dizer assim, da imagem que você não tange, que ela não é reproduzida sobre qualquer suporte, né? Se você desplugar da parede, ela desaparece, né? Isso me incomoda muito, muito. Esse ainda é o meu problema com a área da eletrônica, com a arte eletrônica, que ela depende dos elétrons, evidentemente, né? Mas aí é querer ser Deus também, né? Querer mais do que isso no momento é querer ser Deus. Mas, em suma, no frigir dos ovos, me interessa cada vez mais e é interessante. Só resumindo a ópera e agora finalizando a resposta. Não é questão de navegar contra, é navegar a favor do meu tempo interno. É respeitar isso, sabendo como é importante isso. Se eu precisar ser ágil, eu vou ser ágil também. Isso também é respeitar esse tempo interno. Entendeu? Mas, na verdade verdadeira, eu entro aqui, eu me fecho em copas. Já que estamos falando de Alice, né, rainha de copas, eu entro aqui, eu me fecho em copas. Entende? Eu tenho o meu tempo. Eu posso ficar o dia inteiro olhando as imagens, pensando, anotando coisas através das palavras, rabiscando, ou não, fazendo nada, olhando para preencher. Eu estou olhando para o teto. Eu me dou esse tempo. Eu estou aprendendo a me dar esse tempo novamente. Reganhando esse tempo. Recuperando. Resgatando. Está muito em moda, né? O resgate. Né? Resgatando amizades, né? Mas tudo isso através do resgate de um tempo. Que só você domina. Ou só você pode dominar. Só você conhece. Porque é você.